A graça e a paz do nosso Senhor Jesus para você, meu amigo, minha amiga que vai ouvir essa mensagem. Hoje passando para refletir sobre a nossa capacidade de auxiliar o outro em alguma circunstância. Nós sabemos que todos nós somos únicos e diferentes e que o Senhor nos capacitou, cada um de um jeito, cada um com um talento, com um dom. Aqui eu não estou me referindo a dons espirituais, não, mas a dons de fazer coisas, de realizar coisas dentro da nossa sociedade. E através desses dons que o Senhor nos deu, Ele também nos capacita a fazer algo de bom para o outro que está perto de nós. E esse outro pode ser o nosso patrão, pode ser o nosso amigo, o nosso colega, os nossos filhos, não importa quem é o outro, importa sim que nós temos essa capacidade. E meditando aqui na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, no versículo 10, Pedro diz assim: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então ele está falando que nós recebemos esses dons, então que nós devemos administrá-los como despenseiros da multiforme graça de Deus, ou seja, ele é multiforme, ele deu para cada um de um jeito, de diversas formas. Então que nós saibamos usar esses dons. Aí ele continua dizendo: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado em Cristo Jesus. Ou seja, tudo que nós realizamos deve ser feito para a glória de Deus. Nós não devemos nos exaltar, porque eu sei fazer, porque eu sou capaz de fazer, mas reconhecer que essas capacitações vieram do Deus que nos deu a vida. Ele dá a vida e Ele tira. Ele nos permite viver um certo tempo, usufruindo desses dons através do nosso trabalho, de tudo que nós realizamos. Mas Ele quer que nós façamos como se estivéssemos fazendo para honrar o nome dEle. Ou seja, nosso Deus nos capacitou e quando nós realizamos um trabalho, nós fazemos algo de bom, que a gente ofereça como oferta a Deus, mostrando para Ele: olha, Senhor, eu estou usando isso que o Senhor me deu a favor da nossa sociedade, a favor da paz, da alegria, e não na disseminação de ódio. Eu sou usado para o bem, para o amor, para coisas elevadas. Aí aqui no capítulo 5 da carta de Pedro, no versículo 2, apesar que ele aqui nesse capítulo está se referindo aos presbíteros, aos líderes espirituais, eu pensei sobre nós mesmos, que já que somos todos capacitados de alguma forma, que o Senhor nos deu esses talentos, nós não precisamos ser líderes para ajudar na obra de Deus. E aqui Pedro diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não pela força, mas voluntariamente, e nem por top ganância, mas de ânimo pronto. Então Pedro está nos dizendo: olha, você tem capacidade de apacentar as ovelhas do aprisco do Senhor. Você pode levar esperança, você pode levar amor, mas não faça isso por força, porque muitas vezes as pessoas fazem por obrigação. Eu vou cuidar daquela pessoa porque eu tenho que cuidar, eu tenho que fazer isso. Então, se você sempre tem que, então não faça. Eu quero fazer, eu estou capacitado para fazer, eu tenho prazer em fazer isso, em levar o bem para essa pessoa, em cuidar dessa pessoa, em fazer esse trabalho. A diferença entre ter que e fazer por prazer é muito grande, porque quando você tem que fazer algo, você está sendo obrigado, então você está fazendo pela força, está fazendo porque para dar satisfação para os outros. Mas não, o Senhor nos chama a fazer por alegria, para engrandecer o nome dEle. E Ele ainda diz assim: não faça por ganância, porque muitas pessoas fazem o bem ou ajudam outras pessoas com o intuito de ganhar algo em troca. Eu vou fazer porque depois que a pessoa vai me recompensar. Também não deve fazer, porque se você já está pensando em obter uma recompensa, um reconhecimento pelo que você fez, também isso não vai agradar a Deus, porque Ele, como o Pedro está dizendo aqui, é para a gente fazer com alegria mesmo, fazer para o Senhor, cuidando das ovelhas do aprisco do Senhor.
E ele continua falando assim no versículo 5: revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E quando nós fazemos algo com humildade, reconhecendo às vezes até que não estamos tão capacitados, mas que o nosso desejo de ajudar é tão grande, a gente se humilha diante do Senhor e fala: Senhor, eu não estou aguentando fazer isso, me capacita. Porque ele fala que Deus resiste ao soberbo, aquele que acha, eu sei fazer, eu posso, eu quero fazer. E essa pessoa esquece que Deus está no controle, que a vida pertence a Ele. Então ele fala: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo o Senhor vos exalte. Ou seja, se alguém tem que reconhecer o que você fez, se alguém tem que exaltar você por algo de bom que você fez, que seja o Senhor, porque Ele conhece o coração. Que muitas pessoas podem estar sorrindo perto de nós, mostrando que está fazendo algo com prazer, mas lá dentro dela isso não é verdadeiro. Mas como o nosso Deus conhece o nosso coração, Ele vê o que se passa na nossa mente, no nosso coração, em todo o nosso ser. Então que você e eu possamos realmente levar esperança a alguém, que nós possamos estender a mão para o aflito, para o necessitado, para aquela pessoa que está numa condição que precisa de um socorro. Que nós possamos fazer isso com toda alegria, fazer honrando o nome do Senhor, mostrando para as pessoas assim: olha, eu vou fazer isso porque eu preciso cuidar das ovelhas do meu Pai. Que essa pessoa é meu irmão, é minha irmã, que neste momento está fragilizado e Deus me capacitou para ajudar. O Senhor capacitou a todos, então que a gente possa assumir esse compromisso de levar a esperança, de levar o consolo, de estender a mão para todos que precisam, independente de quem seja, independente da condição em que a pessoa esteja, e tudo que nós fizermos, que a gente faça por amor, por alegria, reconhecendo que Deus nos capacitou para isso. Amém? Um beijo no seu coração.